Shalom, shalom, Talmidim, Bruhim Abaim, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula, o Novo Testamento comentado por judeus. Essa primeira aula tem um tema que é a genealogia de Yeshua. Eu já vou mostrar aqui o nosso material que está incrível, diga-se de passagem, está incrível, completo, para vocês explorar de fato a genealogia de Yeshua. E já fizemos a introdução, já falamos o propósito dessas aulas, né? E vamos começar logo lá do começo de Mateus capítulo 1, que fala sobre a genealogia de Yeshua. Vamos resolver diversos problemas que são levantados no meio dos antimissionários, e como a família judaica já fala, já virou o slogan da família judaica, não estamos criando teólogos, estamos formando famílias. Então, esses argumentos que serão levantados é para proteger você e suas famílias das mãos desses antimissionários. Quem são os antimissionários, Matetiarro? Os antimissionários são alguns judeus, alguns estudiosos que levantam argumentos contra o nosso Mashiach, Yeshua, contra o Novo Testamento. Para quem não me conhece, eu sou Matetiarro, professor desse discipulado tão maravilhoso que está sendo na vida de todos. Então vamos começar sem mais delongas, pois temos muitos assuntos a se tratar, inclusive sobre a genealogia de Yeshua. E de fato foi um dos estudos mais aprofundados que eu precisei fazer para trazer aqui para vocês. Quem já fez teologia, quem já fez seminários, quem já estudou no EBD, de fato vocês vão ouvir coisas que talvez não foi dita nesses seminários, nesses cursos, pois é a visão do Novo Testamento de um judeu, ok? Então irei levantar toda a perspectiva judaica do Novo Testamento. Ok, tem algumas coisas que podem sim se assemelhar a algumas visões já previstas em muitos teólogos no meio do cristianismo, mas usamos sempre como base a tradição também, a tradição judaica, ok? Para comprovar de fato a veracidade da Brit Hadashah do Novo Testamento, ok? Então, vou voltar aqui para esse e-book maravilhoso. Fiquem tranquilos que esse e-book aqui será disponibilizado para todos que estão no nosso grupo. E eu peço encarecidamente, por favor, não compartilhem, ok? É para vocês. É um presente para vocês. Exigiu muito esforço para fazer isso. Então, como vocês estão abençoando esse nosso ministério, é mais que um dever também abençoar a vida de vocês com todo esse conteúdo, com todo o nosso trabalho aqui. Então, por favor, vamos estudar Bezrat Hashem. E é isso. Vamos começar. Eu coloquei aqui na tela, talvez as letras sejam pequenas, mas como eu disse, será compartilhado, ok? Será compartilhado. Para aqueles que estão assistindo numa tela maior, vai acompanhar aqui tranquilo, né? Talvez no tablet, dá para acompanhar tranquilo, então eu vou deixar na tela. Você que tem um celular pequeno, está assistindo a televisão está muito longe, fique tranquilo, ok? Abra num
computador, abra em outro dispositivo para acompanhar de fato a leitura, ok? Não iremos entrar em muitas leituras aqui, pois quero explicar e resumir de fato os problemas que são levantados nos argumentos sobre a genealogia de Yeshua. Então, eu vou usar aqui as referências que eu coloquei, que de fato vão resolver o problema, para a nossa aula ser bem didática, bem compreensiva e tudo mais, ok? Baruch Hashem. Então, se você também está com lápis, você está com uma caneta, com o celular mesmo, o problema do celular é que você vai sair e pode travar o vídeo e você vai precisar voltar, então não vai conseguir anotar. Então é muito importante que você tenha um papel, uma caneta para anotar essas referências, mesmo que esteja em um e-book para você poder ler e tudo mais. É bom você anotar, porque quando você anota, de fato você começa a gravar. Você tem que estudar ativamente para poder realmente esse estudo fazer mais sentido para você. Para quando uma pessoa te questionar, você ter argumento para rebater, às vezes, uma ofensa da sua fé. Pois a verdadeira fé é aquele que sabe também defendê-la. Ok? Então vamos começar. O nosso e-book já começa com a genealogia de Mateus, de Lucas, assim como está na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, lá em Lucas capítulo 3, né? Vai falar sobre a genealogia de Yeshua. Como eu disse, estamos começando desde o primeiro capítulo, então eu trouxe primeiro o livro de Mateus. Porém, eu já coloquei a genealogia de Lucas porque, de fato, se completam e iremos explicar aqui. Vamos direto aos argumentos dos antimissionários. O primeiro argumento antimissionários é que a genealogia de Mateus e de Lucas entra em contradição. Esse já é o primeiro argumento deles, contendo uma bifurcação na ordem genealógica após o rei Davi. Ou seja, Mateus e Lucas, antes de Davi, está em conformidade, de fato. Porém, a genealogia, uma começa lá, né? A genealogia de Mateus, aqui vou abrir só para vocês entenderem, começa de Davi, a genealogia de Mateus começa de Abraão até Yeshua, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, e vai prosseguindo, Boaz, né? E vai prosseguindo, Jessé, Davi, até Yeshua. E a genealogia de Lucas está de ponta cabeça. Vai de Yeshua até Adão, ou seja, vai além de Abraão. Ok? Então, já começa a diferença aí. Mas a bifurcação aqui que está em pauta é após o rei Davi. O que acontece após o rei Davi? A genealogia de Mateus, após o rei Davi, vem Salomão, ou seja, de Davi a Salomão. Já a genealogia de Lucas, após Davi, fala Davi e a genealogia passa para Natã. Ou seja, existe uma diferença entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Mas Matitiarro, isso aí eu aprendi na escola dominical. Isso aí eu aprendi. O que foi ensinado é que uma fala da genealogia de José e a outra fala da genealogia de Maria. É simples isso. Não é tão simples assim. Aí vem o segundo argumento. Não é tradicional genealogia matriarcal. Ok? Não é tradicional ter na Bíblia uma genealogia
para apontar uma mulher. Entendeu? Ou seja, e veio Sara. Veio Ruth. Não tem uma genealogia de fato para falar, né, ponto por ponto, da onde que vem, de que origem, de que família toda, né? Quando você fala de genealogia, você quer mostrar toda a linhagem certinha. Não fala assim, de fato, você vai ver Ruth, né? Era uma medianita, etc. Então vai falar alguma genealogia assim. Ruth é uma descendente de uma outra nação. Raabe, uma descendente de outra nação. Mas não vai falar quem foram os pais. Não vai falar... Enfim, acho que vocês entenderam. Não é uma forma tradicional. Não tem na Bíblia genealogia de mulher, ok? Então já é um segundo problema que precisamos, de fato, acabar, cessar e resolver esse problema, ok? Então, Mateus e Lucas, a grande solução seria que seria a genealogia de Maria, só que não existe uma forma tradicional da genealogia de mulher. O terceiro argumento é que Mateus apresenta 3 séries de 14 gerações, ou seja, 42 nomes. Entretanto, na contagem contém apenas 41 nomes. Ou seja, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo, se não me engano, 23, vai falar de uma linhagem, vai falar que existe 3 séries de 14 gerações. E deveria ser 42 nomes. 14 vezes 3, 42. Só que quando você faz a contagem não tem 42 nomes. Ou seja, o Novo Testamento errou, o tradutor errou. Quando você lê o original, tá a mesma coisa. Então, mais um problema. Não desanime. Vamos resolver todos esses problemas. Aqui só estou mostrando alguns problemas, ok? Então não já vá, não. Às vezes você já está com a resposta na ponta da língua. Baruch Hashem, bendito é o Eterno na vida de vocês. Talvez a solução que iremos levantar já seja a sua dúvida. Porém, eu creio que se você já sabe de tudo, Baruch Hashem na vida de você. Mas de 90% dos alunos talvez não sabem, ok? E queremos explicar de fato para todos igualmente. O quarto problema seria a genealogia de Mateus conta com o nome de um rei amaldiçoado chamado Jeconias. E também mais um argumento que eles usam para falar que está errado. Jeconias foi amaldiçoado, não pôde ter filho, então como está falando que ele teve filho, né? E nomes foram omitidos de uma geração a outra, ou seja, no livro de Crônicas vai falar de uma genealogia. Quando chega no livro de Mateus, ele pula muitos nomes de reis e muito mais. E isso também pode ser um grande problema e é levantado como uma suposta contradição do Novo Testamento. Vamos resolver tudo isso agora, Bezrat Hashem. O Evangelho de Mateus traça a genealogia de Yeshua desde Abraão até Yosef, como foi dito. Destaca-se nesse relato a ênfase da continuidade da promessa messiânica através da descendência de Abraão a Davi. Mateus enfatiza não apenas a relevância histórica, mas também a legitimidade real de Yeshua como descendente real de Davi, cumprindo assim a profecia messiânica no Tanar. Ou seja, Mateus ele dá ênfase à genealogia real. Já Lucas, ele apresenta
uma genealogia que remonta de uma forma reversa, como foi dito, partindo de Yeshua até Adão. Lucas, médico meticuloso em seus relatos, enfatiza não apenas a ligação de Yeshua com a humanidade como um todo, para acabar com a hipótese de pessoas que acreditam que Yeshua era apenas um espírito. Lucas ele vai dar uma ênfase falando assim, não, Yeshua ele veio de Adão, era um Ben Adam, ok? Ele também tem carne, ele também nasceu, ele também sofreu, se ele se machucava doía, ok? Então Lucas ele quer dar essa ênfase, entende? E já é algo para que derruba algumas teologias. Então vamos lá. A humanidade como um todo, mas também destaca a sua conexão direta com Adão, o progenitor da raça humana, como foi explicado. Essa abordagem de Lucas amplia a compreensão da universalidade da mensagem redentora de Yeshua, transcendendo fronteiras étnicas e culturais, ou seja, Yeshua fazendo expiação dos seus irmãos, né? Por isso que ele precisou vir como, de fato, encarnado, o verbo que se fez carne. Muito bem, né? Aqui, pulei. Aqui vai explicar, né, sobre, de novo, a questão da linhagem real e da linhagem familiar que Lucas traz e a real que Mateus traz. Vamos para o segundo slide. De maneira semelhante, gerou não significa que um era o pai real imediato do outro, mas em vez disso pode indicar descendência. Em Mateus 1,17, Mateus divide as gerações de Abraão até o Machia. Eu falei 23, né? Mateus 1,17. De Abraão até o Machia, em 3 grupos de 14 gerações, que aí vem o último problema que listamos, né? Que é a questão que Mateus pula, né, algumas descendências. E aqui iremos mostrar. E vamos resolver isso, Bezerra Hashem. De Davi até a deportação para a Babilônia e da deportação até o Machia. Em parte, esse provavelmente foi um artifício usado por Mateus para ajudar na memorização e, portanto, não significa que ele citou todos os progenitores. No verso 8, Jorão gerou Uzias. Mateus submeteu 3 gerações, olha isso. Acasias, Joás, Amazias, como está em 2 Crônicas 21, 4, 26, 23. Olha o problema que eles levantam. Mateus, ele omitiu. Como que você faz isso numa genealogia? Ele estava utilizando gerou, no sentido que foi antepassado de. Então, Mateus, ele traz essa questão de Davi gerou, né, Salomão de Davi. Então, tem essa questão, gerou de. Pelo menos 5 nomes são omitidos. Acasias, Joás, Amazias, Joaquim e Eliaquim. Olha isso. Meu Deus. É possível demonstrar que a lista de Mateus tem omissões, como vemos no versículo de 2 Reis, 1 Crônicas. Está aqui toda a referência. Ok? Agora que vem o segredo. Agora que vem, de fato, o argumento para nos livrarmos desse shedim, desse demônio que são esses antimissionários querendo trazer confusão na cabeça das pessoas que creem e acreditam que Yeshua é o Mashiach. A omissão de gerações nas genealogias bíblicas não é algo único nesse caso, e sabemos que as linhagens genealógicas judaicas fazem isso livremente, ou seja, não é só no Novo Testamento. O próprio Tanar, o Antigo Testamento, possui vários casos em que há a omissão de ascendentes e descendentes. Olha quantas referências de omissões de ascendentes e descendentes. Gênesis 46,
né? Primeira Crônicas, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, enfim, tem muito argumento aqui, de fato, textos que está aqui anotadinho para vocês, para se alguém falar, não, mas Mateus ele está omitindo, mostra esse texto para ele. Olha o que fala em Gênesis capítulo 46, versículo 21. Aí olha que vai falar no outro texto. Olha como que é omitido, olha como que está diferente a genealogia. Isso não acontece apenas no livro do Novo Testamento. Trata-se da aplicação do princípio rabínico pelo qual os filhos dos filhos são também seus filhos, ou seja, netos são como filhos. Está escrito aonde? No Talmud Balvi, que é do Shin Quatuar. Tem essa referência. E quando você às vezes cita o seu filho do seu filho, ou seja, seu neto, também é seu filho. Ou seja, o propósito da genealogia de Mateus não era representar todas as gerações necessariamente, mas apenas incluir os ancestrais mais proeminentes, enquanto a de Lucas seria a genealogia completa de Yeshua. Entende? Então Mateus ele quer ser simples, é igual que eu estou fazendo aqui, ser direto. Enquanto Lucas ele vai ser bem detalhista, ele vai querer trazer tudo exatamente também para tirar esses argumentos, porque o maior problema da genealogia de Yeshua é no livro de Mateus. No livro de Lucas está tranquilo, se você parar para pensar. No livro de Mateus é onde que vem mais os problemas. Então Lucas meio que ele quer explicar melhor a genealogia de Mateus. Mesmo que Mateus seja um judeu, mesmo que Mateus ele escreve o Novo Testamento em hebraico, na introdução trouxemos esse argumento, essas provas históricas, que pode sim que o livro de Mateus tenha sido escrito em hebraico, mesmo que não existe manuscrito hoje em dia em hebraico original do livro de Mateus. Vemos novamente que Mateus ele traz os princípios judaicos. Já Lucas, muitas pessoas falam, mas Lucas é gentil, né? Não, ele é mais detalhista. Ele meio que quer tirar essa lashon hará que o pessoal faz da genealogia de Mateus. Ele detalha mais. A lashon hará é a fofoca, né? Ah, não, é errado, não. Lucas vai falar assim, não, é certo, então eu vou trazer uma mais completa. É isso. Agora vamos lá. O segundo problema é de resolução mais difícil. Nas duas linhagens, todos os nomes a partir de David são diferentes, exceto Shelatiel e Zerubabel. Ou seja, depois de Davi, né? Natan, Lucas traz Natan como a semente de Davi que foi passada até Yeshua. Mateus traz Salomão. Só que chega uma hora que dois nomes são encontrados em sequência certinho, que é o nome de Salatiel e Zerubabel. Eu nem coloquei isso como um grande problema, porque de fato, né, aqui está escrito ó, provavelmente esteja falando de pessoas diferentes, de fato está falando de pessoas diferentes, porque se você fizer a contagem, você vê que não bate o número de pessoas, ou seja, era muito famoso, né, que a pessoa que tinha o nome Salatiel colocasse o nome do filho Zerubabel ou Zerubabel, entende? Então, isso aí não é um grande problema, mas pode ser que sim seja um argumento. Eu não coloquei aqui como tópico porque, de fato, isso acontece muito no judaísmo, né? Quando você, por exemplo, tem o nome Abraão, colocar Isaac, né? Então isso acontece muito no judaísmo. Você tem o nome Isaac e colocar Jacó, entende? Então vamos lá. A genealogia de Mateus afirma que Yeshua é descendente de Davi por meio de Shlomo, enquanto Lucas afirma ser descendente de Davi por Natan, como foi citado.
De fato, Deus destaca que o Mashiach virá de Shlomo HaMelech, como está escrito em 1 Crônicas, versículo 20 e 22. Estão anotando? Baruch Hashem. Deixa aqui nos comentários. Eu estou anotando, estou acompanhando, estou adorando todos esses argumentos. Veja, eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão, Shlomo, será o seu nome. E a paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Shlomo representa paz, Ele significa paz. Ele edificará uma casa ao meu nome, ou seja, o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E me será por filho, e eu serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, é uma profecia messiânica para sempre. O descendente dele será rei também, para sempre. E quando fala para sempre, está falando de uma profecia messiânica. Então vamos lá. Tanto é interessante notar que, embora seja claro, a partir de todas as fontes acima, que o Mashiach será um descendente do rei Salomão, o Zohar parece afirmar que Mashiach será, na verdade, o descendente de Natã, um filho diferente de David, ou seja, um outro filho de David, expondo o versículo Isaías 40, versículo 6. Sob a uma montanha elevada, tu que trazes boas novas a Sião. O Zohar afirma que levar a boa nova de Sião é Haftzibah, Meu prazer está nela, a esposa de Natã, filho de David, que é a mãe do Messias, Menachem, identificado na tradição judaica como Consolador, filho de Amiel, que era seu descendente. Ela deve sair e levar as boas novas à redenção. Está lá no Zohar 373b. O que isso quer dizer? O Zohar está falando, o Zohar é a obra máxima da espiritualidade judaica. É conhecida como a Cabala judaica. E vai falar que, na verdade, o Mashiach, ali está escrito Menachem, que quer dizer Consolador, ele será descendente de Natã. Descendente de Natã. Como assim? Uma contradição? Como que o Zohar vai falar que o Mashiach é descendente de Natã, entrando em conformidade com Lucas, que fala que de fato o Mashiach vem da descendência de Natã? Olha que maravilha! E uau! O famoso estudioso judeu no século XX e cabalista Rabino Reuven, ou seja, cabalista, estudava o Zohar, Rabi Reuven Margolies, explica que o Zohar tem o cuidado de descrever o Mashiach como sendo um descendente da esposa de Natã, ao invés de si mesmo, Natã. Natã faleceu sem filhos e Salomão, seu irmão, casou com a sua viúva. De acordo com as leis de Ibum, vamos explicar sobre isso, em um casamento levirato, que é a lei de levirato. O primeiro filho da viúva, o irmão do falecido, é considerado uma continuação da linha do marido morto. Portanto, Mashiach é referido aqui como descendência de Natã, mesmo que ele é um descendente do rei Salomão. O que isso quer dizer, meus queridos? Vou até tirar aqui para vocês prestarem atenção. Para quem não reparou, o quadro caiu. O quadro do Shabbat Shalom caiu nessa aula. Meu Deus. Então vamos lá. O que estamos vendo aqui? E na tradição judaica, no Zohar, os ortodoxos falam Zohar HaKadosh, o Santo Zohar. Eles leem o Zohar como um livro muito sagrado. Está falando que o Mashiach viria da descendência de Natã.
E um rabino cabalista muito renomado vai dizer que essa descendência veio por conta da lei de Ibum. E o que é a lei de Ibum? Vamos lá, vou colocar aqui a tela para vocês. O que é a lei de Ibum? Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido. Olha isso. Para que o seu nome seja apagado de Israel. Não seja apagado de Israel, perdão. Está lá em Deuteronômio, versículo 25, do 5 ao 6. Essa explicação judaica compactua com a possibilidade do levirato e explica a divergência da genealogia da seguinte forma. A genealogia de Mateus apresenta a linhagem sanguínea de Yeshua e a genealogia de Lucas a linhagem legal de Yeshua. Ou seja, Natã não teve filhos. Salomão teve que teve que dar a semente para a linhagem de Natã continuar. Então Salomão, tomou a irmã, a mulher do seu irmão, ou seja, a mulher do seu irmão casou com o cunhado, teve relações com o cunhado, essa mulher, e eles tiveram filhos. Porém, esse filho não é de fato de Salomão, esse filho é de Natã, como a lei do Levirato fala, para que seu nome não seja apagado de Israel. E de fato, Lucas ele toma esse cuidado de colocar o nome de Natã para que o nome dele não seja apagado, pois é uma mitzvah, de fato, um mandamento, não apagar o nome do falecido, quando ele não deixa o filho. Explicamos, olha que maravilha! Olha que maravilha! Isso só está numa explicação judaica? Não! Júlio Africano levanta essa possibilidade da lei do levirato. Ele sugeriu que Mateus apresenta a genealogia de Yosef por meio de seu pai verdadeiro, Yaakov, mas Lucas já apresenta a genealogia de Yosef por meio de seu pai legal, Eli, que também é outra possível Ibum, de fato, de novo, a lei do levirato encaixando. Antes de falar Yosef, você vai ver o nome Jacó e o nome Eli, antes de chegar a Yosef. Ou seja, possivelmente a lei de Ibum. Os que defendem que é Maria e não Yosef, é que vamos entrar nesse argumento também, mas fala que possivelmente esse Yosef é pai de Maria. Existe essa possibilidade também, mas eu nem coloquei aqui em pauta, pois tem alguns buracos que não fecha quando fala que é o pai de Maria. Não tem como comprovar isso, então fica ainda muito superficial. Então vamos lá. Segundo essa proposta, Eli morreu sem ter filhos. E seu meio-irmão Yaakov, que tinha a mesma mãe, mas de um pai diferente, casou-se com a viúva de Eli. E com ela teve Yosef. O casamento de levirato significa que fisicamente Yosef, José, era filho de Jacó, Yaakov, e legalmente era filho de Eli. Yaakov era descendente de Davi por intermédio do filho de David, chamado Shlomo, e Eli era descendente de Davi por intermédio do filho de Davi chamado Natã. Assim, tanto pela linhagem legal, que é a linhagem real, quanto pela linhagem familiar, a linhagem física. Ou seja, na lei de Ibum, a linhagem familiar de Yeshua não foi da linhagem real. Entende? Então veio de Natã, não foi de Salomão, e muito mais. Então foi a linhagem familiar de Yeshua, enquanto
a semente que foi passada lá com Natã e Salomão foi de Salomão. Então, de fato, Yeshua também tem a linhagem real, a linhagem legal, pois teve a semente de Salomão, ou seja, ele concorre sim com o reinado de Israel, cumprindo a profecia que é o Mashiach, ou seja, a lei de Ibum, mesmo que hoje em dia é algo quase impossível de acontecer, é um irmão que Haz Veshalom morre, não deixa filhos, e o outro irmão deve casar com a mulher que, né, desse irmão dele, né? É complicado. Hoje em dia não tem mais, mas é um mandamento. É um mandamento que está lá em Devarim, em Deuteronômio. Entende? Agora vamos lá. Que é a questão dos que defendem que não é a lei de Ibum, não é a lei do Levirato, e sim, já estamos chegando na metade da aula, e sim que é a linhagem de Maria. Okay? Como eu disse, o problema dessa possibilidade é a questão que não existe genealogia para a mulher. Mas como é para provar que Yeshua é de fato o Mashiach, pode sim existir a possibilidade de Mateus trazer a linhagem patriarcal e Yeshua trazer a linhagem de Maria, não tem problema. Para comprovar que Yeshua vem da linhagem de Davi, ok? Pode ter acontecido isso, é uma possibilidade. Você vê que não é um problema com tradição, não, é uma possibilidade. E se existe uma possibilidade, devemos sim estudar e levar em consideração. Então vamos ler essa possibilidade que é mais aceita, por incrível que pareça. Uma das outras propostas sugere que o conflito aparente entre as duas genealogias de Yosef resulta da pressuposição errônea de que Lucas tem a intenção de apresentar a genealogia de Yosef. Em vez disso, deveríamos entender que ele apresenta a genealogia de Maria. O nome de Yosef está no lugar do nome de Maria em virtude do fato de que ele tinha se tornado o herdeiro de Eli, o pai de Maria, por meio de seu casamento com ela. Essa proposta defende que Eli morreu sem ter filhos homens e que Maria se tornou a herdeira dele, baseado na lei de herança das filhas de Tzeloferrat, lá em Números capítulo 27, também 36. Ou seja, existe essa possibilidade, já que o homem não deixou filho homem, já que o pai não deixou filhos homens, a herança passa para a filha, mas quem leva o nome é Yosef, é o genro. Quem leva a herança é o genro, o nome na genealogia é o genro. Existe essa possibilidade também, olha que maravilha! Agora vai de você analisar bem e ver qual possivelmente é ou não. Ok? Eu trouxe duas que se sustentam, duas que realmente fazem muito sentido. Fazem muito sentido. Muito bem. Outra dificuldade, meu Deus, outra dificuldade é o registro que Mateus faz da genealogia de Yosef e precisa ser discutido aqui. Como Mateus 1,17 registra 3 grupos de 14 gerações, espera-se encontrar 42 nomes diferentes, mas só há 41. Embora uma sequência tenha somente 13 nomes, o problema é só aparente. Mateus não fala de 42 nomes, mas de 3 grupos de 4 gerações. Ele não fala, tem que ter 42 nomes. Não, ele fala assim, em Mateus 1,17. Tem que ter são 3 grupos de 14 gerações. O que isso quer dizer? Como que resolvemos esse problema? Em outras palavras, Davi é mencionado 2 vezes e assim recebe a proeminência
especial na genealogia que mostra o direito de Yeshua ao trono davídico por meio de seu pai legal, Yosef. Então, como que resolvemos esse problema de encontrar apenas 41 nomes, não contando todos os nomes em ordem, e sim contando 3 séries de 14 gerações. E o nome de Davi, ele repete na segunda série para dar ênfase que Yeshua ele veio da linhagem de Davi, ok? Então, não tem problema, não é para apresentar 42 nomes como é dito aí, é para falar de 3 séries de 14 gerações e ponto. Não inventa mais. Então é isso, resolvemos esse problema também, Baruch Hashem. Opa, eu dupliquei, mas não tem problema. Agora vem, se eu não me engano, o último caso. Deixa eu ver. O último caso. A maldição de Jeconias. Meu amigo, estamos chegando no final dessa aula. Você viu que foi bem didático, porém 42 minutos. Olha a didática do menino, né? 42 minutos de explicação. Mas são 5. Eu apresentei mais 2 aqui e resolvemos, né? A questão de Salatiel e a questão também de outras possíveis erros que foi apresentado. Ok? A maldição de Jeconias. Consoante os registros de Ketuvim, Tsarim, escritos dos messiânicos dos nazarenos, Yeshua descende de Yohaiá, Jeconias. Por sua vez, Yeroniar, Jeconias, que é descendente do rei Davi, está lá em 1 Crônicas 3:17, recebeu a maldição do Eterno, no sentido que seus descendentes não sentariam no trono de Davi. Está lá em Eminiarro, Jeremias 22:24. Por tal razão, alegam os antimissionários que Yeshua não é o Mashiach, pois este não pode advir de uma linhagem que recebeu a maldição de não herdar o trono messiânico. Ou seja, eles falam, não, Yeshua ele veio de Jeconias, então ele não pode herdar o trono, porque Jeconias foi amaldiçoado e ele não deixou filhos. E agora, meu amigo, como resolver isso? Não obstante, temos os seguintes fatos. Jeconias gerou Shelatiel, Shelatiel gerou Pedaiá, Pedaiá gerou Zerubabel. Ok. Então, verifica-se claramente que Zerubabel é descendente de Jeconias. E sua maldição de Jeremias foi anulada pelo Eterno em Ageu, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 23. Como está escrito, naquele dia diz o Eterno dos Exércitos, Adonai Tsevaot, Yud-Kei Tsevaot, tomai-te-ei, ó Zerubabel, servo meu, filho de Salatiel, diz Adonai, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Eterno, o Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos. Neste diapasão, escreveu Urash, um dos maiores comentaristas da Torá e do Taná, Urash. Ele explica isso. Não estou usando aqui tradição cristã, irmãos. Estou usando tradição judaica. Ele explica essa questão de Ageu, Hagai 2:23. Jeconias se arrependeu e por isso nasceu posteriormente Zerubabel, seu descendente, que foi escolhido por Adonai para ser um anel de selar. Rashi sobre Hagai e Ageu 2:23. Em outras palavras, a maldição imposta sobre Jeconias foi desfeita por Adonai em razão de seu arrependimento. O
O Eterno reverte. Esse é o princípio judaico. O Eterno reverte algumas maldições. O Eterno reverte penalidades quando a pessoa se arrepende de coração. Ante a dicção do verso supracitado, Ageu 2:23, percebe-se que o descendente de Zerubabel receberia o anel de selar de rei, ou seja, assentar-se-ia no trono de David. Ora, já que Yeshua é descendente de Zerubabel, conclui-se que pertence à linhagem messiânica escolhida por Deus. Muito bom! Baruch Hashem. Baruch Hashem aqui vai trazer outras referências também sobre, para vocês lerem, né? Sobre, de fato, a questão de Jeconias. Destarte o judaísmo ortodoxo. Reconhece que da linhagem de Zerubabel, descendente de Jeconias, viria o rei Messias. E Yeshua provém claramente desta linha genealógica. E está lá em Mateus 1:11. O que faz cair por terra os frágeis argumentos dos antimissionários. Conclusão: todos os problemas encontrados na genealogia de Yeshua têm solução, como foi provado nesse pequeno, porém profundo e-book. A beleza do judaísmo é a hermenêutica, ou seja, as possibilidades de interpretações do texto. Como foi provado no Tanar, Antigo Testamento, os rabinos usam a liberdade das hipóteses para a interpretação dos textos sagrados, já que no princípio não são claros, mas analisando bem tem uma explicação. Ou seja, às vezes não está bem claro ali, mas quando você analisa bem, estuda bem, você percebe. Mas quando ocorre tais acontecimentos na Brit Hadashah, onde é preciso de uma interpretação mais aprofundada como essa, diversos problemas, mais de 5 problemas, uma interpretação, uma análise mais aprofundada, o devido valor não é dado aos textos, são menosprezados e depreciados pelos judeus antimissionários, alegando que são invenção de Roma. Não deixe de ser enganado, não deixe de ser enganado, estude família judaica. Então, meus irmãos, é isso. Baruch Hashem, temos Bezrat Hashem, a segunda aula será sobre o nascimento virginal de Yeshua, outro grande problema que iremos resolver. Está tudo explicadinho, tem várias possibilidades. Os antimissionários falam que não tem virgindade da mãe do Messias no Tanar, não tem profecia que fala sobre isso. Iremos provar tudo sobre Yeshua, para de fato crermos e ter argumento para defender a nossa fé. Ok? Baruch Hashem, bendito é o Eterno pela vida de vocês. Estamos chegando ao final desse shiur maravilhoso, desse estudo maravilhoso. Não se esqueçam de fazer as suas ofertas, de devolver, aliás, o seu macer, o seu dízimo. O Pix está na descrição desse vídeo. Vou colocar também aqui o QR Code, ok? O QR Code para vocês também poder fazer o Pix, também está aqui nesse QR Code. E que o Eterno possa vos abençoar em nome de Yeshua. Na segunda aula, Baruch Hashem, voltaremos com um assunto sobre a virgindade de Maria, o nascimento virginal de Yeshua. Amém? Espero vocês na segunda aula desse nosso discipulado. Está imperdível. Você vê que são aulas muito explicadinhas, são aulas realmente para ensinar e para vocês compreender de uma forma didática os escritos do Novo Testamento. Amém? Baruch Hashem.
Que o Eterno de Israel vos abençoe, em nome de Yeshua. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre. Amém ve amém. Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Que o Eterno vos abençoe. Amém ve amém.